Diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou a casa e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão com os caminhos aplainados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele fonte, e a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Amém, queridos? Vamos orar por essa palavra. Pai eterno, Deus santo, Deus justo, nós queremos apresentar essa palavra, Senhor, que traz vida, que traz restauração, que traz graça, que traz glória, que manifesta, Senhor, o teu poder, Senhor. Que o Senhor venha nesta manhã a falar poderosamente com cada um de nós e que nós possamos apoiar a nossa alma em Ti, Pai, porque Tu se tornaste a âncora para as nossas almas. E nessa manhã nós estamos aqui, Pai, Deus, desprovidos do nosso eu, Senhor, do nosso egoísmo, Senhor, e colocando as nossas vidas em disposição para que o Senhor possa falar poderosamente conosco e que nós possamos sair daqui edificados, fortalecidos, alimentados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Pai, eu sou apenas um instrumento na Tua presença, Senhor. Usa-me, Senhor, para que a Tua igreja, nessa manhã representada, seja edificada, fortalecida, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, ó Deus, operar nessa manhã, Pai, com a Tua providência, com o Teu poder e com a Tua graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Essa palavra que nós acabamos de ler é uma das palavras mais significantes nos que diz respeito a um ato de adorar, a um ato de buscar a presença do Senhor. Eu sempre me reporto àquilo que eu vejo e me sensibilizo através do Espírito Santo antes de começar a palavra. Eu sempre procuro pegar cada detalhe de uma palavra, de uma saudação e contextualizar junto com o texto que o Senhor me direcionou. A serva do Senhor nos disse nessa manhã que outra hora tinha uma disposição de uma arrogância, porque tinha às vezes situações em que ela se sentia no ato de ter aquele comportamento, mas a partir do momento que ela aceitou o Senhor, ela não só se deslumbrou com a presença do Senhor, mas como ela disse na manhã, ao me perguntar o meu nome, ela disse: eu nunca tive algo na minha vida, alguma experiência maior do que o Senhor Jesus Cristo na minha vida, né? Então a missionária trouxe aqui um relato, Nossa Senhora, que em nenhum momento ela mudou a sua forma e a sua intimidade com Deus, está da mesma forma, naquela mesma disposição de servir ao Senhor. E o Espírito Santo, como a senhora falava, missionária, me fez entender que quando Deus fala: entra para o teu quarto e fala com teu pai em secreto, muitas das vezes vou entrar para o quarto,
não é estar em disposição em uma situação, em um compartimento em que eu disse, não, eu vou entrar no quarto, vou fechar a porta, ninguém me incomode. Muitas vezes o quarto é onde eu estou com Jesus e que ninguém não bata, não me atrapalhe, porque eu estou falando com o mestre, porque eu estou íntimo com o meu mestre, eu preciso que ele fale comigo. Aleluia. E nós precisamos ter essa disposição de buscar ao Senhor dessa forma, com interesse, entender que a nossa conexão, o nosso diálogo com o Senhor não pode ser interrompido de maneira alguma. Não quer dizer que nós precisamos ser cristãos, como que eu digo assim, religiosos demais, porque a palavra religião quer dizer religar com quem? Com o Senhor. Então, nós precisamos ter essa palavra conectada conosco mesmo, mas nós precisamos entender que a intimidade que temos que ter com o Senhor é uma intimidade de disposição de conhecer mais e mais o Senhor. E aqui nós vemos o salmista dizendo: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O tabernáculo é uma denominação, queridos, dada ao local onde a arca naquela época era guardada, assim como os outros artefatos sagrados, de acordo com os relatos bíblicos. Deste modo, o tabernáculo, nós podemos entender que era uma espécie de santuário portátil, que podia ser facilmente transportado de um lugar para o outro. Ora, isso que era basicamente construído com uma tenda ou barraca, mas segundo a Bíblia também, ele representa numa história narrativa, quando Moisés liderava o povo de Israel em uma direção ao deserto, o tabernáculo também servia como um espaço de comunicação entre Deus e os homens, um lugar também que era usado para o momento de adoração e sacrifício. Então o salmista aqui, queridos, ele está colocando a sua alma, a sua disposição, a sua vida em disposição do Senhor. E aqui ele coloca não só isso, mas ele entende, ele compreende o valor de estar na presença do Senhor. E ele diz: quão amáveis está em sua presença. Ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos. Tabernáculo aqui simboliza a presença, estar na presença do Senhor. E ele entende que quando ele está na presença do Senhor, há sentimentos que afloram a sua alma, há sentimentos que coloca na sua vida uma disposição tão grande, que ele começa a ver o que Deus pode fazer na vida de alguém que está na presença do Senhor. Que ele diz aqui no verso de número 2: a minha alma está anelante, desfalece pelos atos do Senhor, o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Em primeiro lugar, ele diz que a alma anela por Deus, ele tem desejo de Deus, de estar na presença de Deus. Em segundo lugar, ele diz aqui que quando ele anela, a sua alma desfalece. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, o poder de Deus vem sobre nós, e o que nós mais fazemos é nos render à presença de Deus, é nos colocar à disposição do Cordeiro de Deus, é dizer: Senhor, faça segundo a sua vontade, faça segundo o seu querer. Muitos se derramam na presença do Senhor, chorando copiosamente, porque sente a presença e a graça de Deus, sente a manifestação do poder, da justiça de Deus na sua vida. Outros muitas das vezes saem renovados, fortalecidos, porque entendem que eles estão se rendendo aos pés do Senhor. Mas aqui também o salmista diz assim: a minha carne, ele diz, o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. E aí nós precisamos entender, querido, que quando nós estamos no mundo, os nossos anseios são coisas do mundo, as nossas vontades são coisas do mundo,
mas quando nós estamos na igreja, quando estamos na presença do Senhor, o que vai mais aflorando na nossa alma é o desejo de orar ao Senhor, de jejuar mais, de buscar mais a presença do Senhor, de nos consagrar mais na presença do Senhor, de ter disposição de fazer a obra do Senhor, de colocar a sua à disposição do Senhor. Então não importa, e eu vejo assim a serva do Senhor, esse nome da irmã, a irmã Sebastiana. Eu fiquei tão feliz, serva de Deus, que a senhora deu o testemunho da senhora, quando passou, deu a oportunidade para a senhora. Eu falei: Jesus, que eu possa chegar na idade que a senhora está, com a mesma disposição. E aí, quando a senhora estava falando, eu lembrei de Caleb, que Caleb, aos 80 anos, a Bíblia declara que foi-lhe feita uma promessa dele conquistar as terras que já havia decretado para que ele pudesse conquistar. E Caleb disse o seguinte: eu estou com o mesmo vigor quando estava na minha juventude, e eu vou conquistar. E eu entendo, irmã Sebastiana, que enquanto Deus não nos recolher, enquanto Deus não nos buscar, nós temos que ter essa disposição, porque, querido, deixa eu dizer uma coisa: não é a idade que nos faz velho, a idade não nos faz velho, o que nos faz velho é a falta de disposição de estar na presença do Senhor. Eu vejo assim muitos irmãos que têm um pouco mais de idade do que eu, que tem às vezes mais disposição que eu, e eu fico envergonhado, porque eu preciso estar com disposição de estar na casa do Senhor, buscando longamente a presença do Senhor. Então o salmista está dizendo aqui: a minha carne, o meu coração anela, tem desejo pela presença do Senhor, e esse desejo precisa estar a cada dia sendo, como que eu posso dizer, colocado na nossa vida de forma diariamente, continuamente. E nós precisamos estar com a nossa mente aberta, serva de Deus, para receber a graça do Senhor, porque a Bíblia declara assim que a nossa vida pode estar com peso, como foi falado aqui em Mateus 11, mas que Jesus, Ele tem o fardo leve. Amém. E esse fardo leve, querido, vai nos entender ali no texto, quer dizer o seguinte: a missionária que é um pouco do campo, né? Ela vai entender, os irmãos também vão entender. Ali o fardo quer dizer o seguinte: Jesus usa uma simbologia do campo. Os irmãos sabem que o boi tem uma força extraordinária. O que faziam naquela época era o seguinte: não se podia colocar 2 bois novos, tinha que colocar um boi novo e um boi velho, porque o velho, ele atendia o chamado de quem estava candeando, né? Lá em Minas fala candeando, né? Candeando. E aí, o que acontecia? Se colocasse 2 bois, eles saíam arrebentando tudo. Tinha que colocar um novo e um velho, até ele acostumar a ser guiado por quem estava candeando. Aqui Jesus está dizendo o seguinte: que o fardo dele, o candeio dele é leve, é suave, porque o Senhor vai nos guiando na sua direção. Você não vai sair de qualquer forma arrebentando tudo, mas também não vai sair, né, em passos lentos. Você vai de acordo com o direcionar de Deus, com o manifestar de Deus. A vida pode até ser desgastante, a vida pode ser cansativa, mas quando nós estamos na presença do Senhor, nós recebemos a suavidade de Deus, o fardo leve de Deus, e nós continuamos a seguir, a prosseguir, porque nós vemos que o Senhor está na nossa vida, está derramando a sua graça sobre nós, e nós começamos a sentir o quê? Um alívio, nós começamos a sentir o quê? Um renovo, uma fortaleza, uma graça tremenda. Eu acredito que cada um dos irmãos aqui, que está aqui, já acordou o dia parecendo passarinho, canarim, né? Lá em Minas fala canarim belga, os canarim belgas, cantando a reveria, né? As pessoas dizem: o que aconteceu? Eu estou feliz com Jesus, não é bem assim? Estou feliz com Jesus, não sei porquê, mas vem uma graça, uma alegria. É o que Deus tem para a nossa vida, é o que Deus tem para os nossos corações, é o que Ele tem reservado para os nossos corações.
A nossa vida ela só é pesada se nós quisermos que ela seja pesada, porque Jesus já deixou as suas ordenanças dizendo: olha, tomai sobre mim o quê? Meu fardo, meu jugo. E se nós tivermos essa disposição, a nossa vida vai ser leve. Ah, pastor, então você quer dizer que vai acabar os problemas? Não, vai até aumentar, mas você vai tirar de letra, porque Jesus está com você. As coisas podem até acontecer de forma difícil, mas Jesus está com você. Lá no meu trabalho, Deus tem, pela graça e misericórdia, tem me usado muito para falar com as pessoas que estão ali. E muitas das vezes as pessoas passam, já sabem que sou eu que estou lá. Aí fala assim: o senhor Marcelo está aí. Não, vou lá. Está cantando hino? É ele sim, ele tá. Esse que fica assim, é ele. Aí outros passam lá, começam a conversar comigo, daqui a pouco eu dou um conselho. Eu lembro de uma moça que ela trabalha lá comigo, lá que chama Isa. Ela chegou agoniada, e eu estava naquele período do pastor viajando e a igreja em consagração, né? Em jejum e consagração. E aí eu estava naquele período de jejum de 24 horas, e aí ela chegou e ela falou: irmão, eu estou angustiada, não é que aconteceu isso? Não, minha nora está no hospital, ela foi diagnosticada de apendicite, e ela está grávida, e eu estou angustiado, não sei se eu fico aqui, se eu vou para lá. E eu perguntei: mas tem alguém lá com ela? Tem. Ela já foi atendida? Já. Foi isso, então você não tem nada para fazer lá, fica tranquila, ela está sendo cuidada, mas você está precisando de oração. Quem está precisando de ajuda agora é você, ela já está cuidada. Aí eu orei por ela, que eu orei, eu vi assim as lágrimas assim descendo, parecendo chover. E aí ela olhou para mim e falou: o que o senhor fez? Eu falei: nada. Aquela angústia saiu, foi embora. Eu falei: nada, mas Jesus fez. Porque quem estava precisando era você, não ela. Fica tranquilo. Então, muitas das vezes que o salmista aqui, ele representa as nossas angústias, as nossas frustrações, aquilo que a gente precisa colocar diante de Deus, não como desafio, mas como dizer para Deus: Deus, eu fui até aqui, o Senhor sabe que eu busquei, que eu entreguei nas Suas mãos, mas eu tenho a certeza e a convicção que o Senhor é poderoso para realizar na minha vida, se não na minha vida, na vida dos meus. Eu sempre coloco, e eu aprendi isso aqui na igreja, porque cada lugar que a gente passa, a gente aprende alguma coisa, né? Se a gente busca, a gente aprende. Eu aprendi aqui na igreja, que isso, ouvindo o pastor falar, que nós não recebemos traumas, mas nós adquirimos experiência, nós somos experimentados para adquirir experiência. E eu louvo a Deus porque eu me tornei um servo melhor, e ainda preciso me tornar um servo melhor ainda, mas enquanto aqui eu tenho labutado, trabalhado para ser um servo melhor. E às vezes eu olho para os irmãos e digo: Jesus, eu preciso atingir ainda essa intimidade, preciso atingir ainda essa graça. Eu não tenho essa graça, mas eu estou em busca. E o salmista aqui, ele remete a essa disposição de estar na casa do Senhor, não porque ele é bom, não porque ele é perfeito, mas porque ele é necessitado. Ele sabe que o endereço, ele sabe o endereço, ele sabe aonde buscar a presença do Senhor, e ele sabe que, se estando na presença do Senhor, ele vai ser edificado, fortalecido. No verso de número 3, vai dizer assim: até o pardal encontrou a casa e a andorinha para si a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu, Deus meu. Veja, queridos, que o salmista vai entender que na presença de Deus há graça, há regozijo, há no tabernáculo de Deus, como ele vai sendo denotado, a importância de estar na presença do Senhor. Ele agora,
ele entende que todos devem reconhecer, e nós devemos reconhecer a soberania de Deus. Deus é soberano em tudo. A nossa vida, ela deve ser colocada e contida no Senhor a cada momento. Então eu preciso entender que sempre é necessário, que o Senhor é necessário na minha vida e na minha história. Eu não posso de maneira alguma, e eu vejo algumas pessoas negligenciando isso, e isso, como a missionária comentou aqui, que muitos às vezes se ocupam de algumas coisas, porque às vezes os familiares prendem, e muitas das vezes colocando valores, colocando sentimentos, as importâncias, as chantagens emocionais, porque vem as chantagens emocionais. Você vai deixar o seu netinho, você vai deixar a sua família, você vai deixar isso. Não é deixar, é priorizar aquilo que é mais importante na nossa vida. Eu amo minha filha, eu amo a minha família, mas ela não pode ser a maior prioridade na minha vida. Não pode. O dia que ela for maior prioridade na minha vida, eu estou colocando ela como um Deus, idolatrando. Então dizer, eu não vou na igreja porque eu estou com minha filha, eu não vou na minha igreja, não vou na igreja porque eu preciso ficar com a minha filha porque hoje ela não quer. Eu sempre ensino a minha filha que nós precisamos estar na casa do Senhor. Só não vamos se ela estiver doente, aí eu tenho que cuidar dela. Mas enquanto nós temos disposição, temos que estar na casa do Senhor, buscando a presença do Senhor. Enquanto tiver força, enquanto depender dos meus passos e da minha disposição, eu tenho que estar na casa de Deus. E aí quando nós aprendemos com a natureza, porque aqui essa região aqui ela é muito tomada de pássaros, né? Então quando a gente chega por volta das 4 da manhã, 5 da manhã, você começa a ouvir já passarinhos, né? E aqui o salmista está dizendo isso, que até os pardais, a andorinha encontrou lugar para a sua prole. Se Deus cuida da sua natureza criada por Ele, e Jesus fala também sobre as flores do campo, né? Que Deus fala, né? Que são ornadas, que nem Salomão se vestiu da forma que as flores, né, foram adornadas por Deus. Olha o cuidado de Deus, olha a graça de Deus, olha o mover de Deus. Imagine nós que somos filhos dele, o cuidado, o zelo que ele tem por cada um de nós. E o salmista aqui está reconhecendo a soberania de Deus, está reconhecendo a sua importância na sua vida. E nós precisamos a cada dia reconhecer isso, querido. A cada dia colocar a nossa vida em disposição do Senhor. Não importa as dificuldades, eu sei que virão. E aí, queridos, nós precisamos entender e compreender. Quando nós não pudermos, quando não dependermos de nós precisamos exclusivamente, claro que dependemos constantemente de Deus, mas quando não dependermos de nós em alguma circunstância, nós devemos colocar aos pés do Senhor. Senhor, está aqui a minha situação, está aqui o meu quadro de vida. O Senhor tem o poder de mudar, o Senhor tem o poder de transformar, o Senhor tem o poder de me dar vitória, o Senhor tem o poder de santificar essa situação, de consagrar essa situação para que eu possa ter a vitória. Aleluia, glória a Deus. Então o salmista está dizendo dessa forma. E aí ele diz aqui no verso 4: bem-aventurado ou feliz os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão aplainados. Sabe por que o salmista está dizendo isso, queridos? Porque o salmista está entendendo que feliz é o homem que busca continuamente a presença do Senhor. Ele diz ainda, ele diz assim, que os teus passos, o seu coração estão aplainados. Que é aplainado? É que o seu coração está reto diante de Deus, recebendo as orientações de Deus, provinda do seu trono, para que Ele possa trabalhar e agir de forma gloriosa.
para que Ele possa trabalhar de forma formidável. E Ele diz aqui, em cujo coração e os caminhos estão aplainados. E aí nós podemos entender que o salmista vai relatar quais os sentimentos que toma a nossa alma, ao estarmos na casa de Deus, ao buscarmos de todo o coração. Por isso que há necessidade de nós estarmos na casa do Senhor. Não é simplesmente um ritual como era no judaísmo, não é simplesmente algo que eu tenho que fazer, como quem foi católico aqui vai entender o que eu quero dizer, que nós íamos para a missa e tínhamos que estar lá naquele ritual. Eu lembro de uma expressão católica que o padre dizia assim: Deus está no nosso meio, nosso coração está no alto, é mais ou menos assim, né? O nosso coração está em Deus. Aí o povo repetia. Isso eu falo que eu fui quase padre, irmãos. 93 para 94 eu fui para o seminário de padre, fiz todo o processo lá. Aí meu pai nessa época estava doente, aí eu quis ficar na comunidade. Mas graças a Deus, que Deus me deu uma experiência naquele local, que me fez me sentir tão vazio, que eu chorava como uma criança para não estar mais naquele lugar. Eu fui acometido de uma enfermidade dos 2 pés, os meus pés ficaram tudo com carne viva entre os dedos assim, as unhas tudo com pus, e eu andava assim, no seminário católico, com os 2 pés, e naquela época eu tinha lido o livro de Jó, e eu entendia que eu estava passando pelas mesmas aflições de Jó. Olha a falta de entendimento. Mas Deus não me tirou dali, porque se eu tivesse tido uma experiência sem nenhuma ruptura, talvez eu tinha ficado lá e não tinha recebido a revelação do Evangelho que hoje eu tenho. Deus é tão maravilhoso que em um determinado momento da minha vida, eu era novo convertido, tinha uns 3 anos de crente, e eu morava sozinho lá em São Paulo, e eu me lembro que eu ia mudar daquele local, e aí eu disse para mim, eu tive esse tempo todo aqui, mas nunca preguei para ninguém, porque muitas das vezes a gente pensa que a pregação tem que ser com folheto, né? Claro que é importante, mas a gente prega muito mais com a vida do que com folheto às vezes. E muitas pessoas me viam passar por ali. Eu lembro que era num domingo, tinha falecido um irmão, eu trabalhava no aeroporto, tinha trabalhado de manhã, e aí o irmão tinha falecido, não sabia qual era o horário do enterro, não sabia se ia ter o culto à noite. E aí eu liguei, naquela época tinha aqueles orelhão, né? Liguei, fui no orelhão, nada, fui no outro, nada, tudo quebrado. O que estava, o irmão não atendia o telefone para saber. E aí eu falei, não, eu vou para a igreja. Se não tiver igreja, eu cultuo em outra igreja. E fui. Estou indo, daqui a pouco estou vendo uma pessoa falando para mim assim, ei, você. Eu olhei para cá, não desceu não conheço ninguém aqui. Falou 2 vezes, na terceira gritou, ei, você mesmo. Eu. Aí fui. Ela disse, olha, tem uma moça endemoniada, tem como eu expulsar o demônio dela? Aí eu liguei na hora. Jesus, eu falei que eu não tinha pregado, mas isso aí já é demais, né? Eu era novo convertido, não entendia muito, mas falei, Senhor, mas a graça do Senhor vai comigo, se é para fazer, vamos lá. Eu cheguei lá, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que o demônio falou na boca daquela moça, tira esse pastor daqui. E aí eu falei, Senhor, me dá graça. Aí eu orei por ela, estava lendo um livro chamado São Cipriano, não sei se os irmãos têm entendimento sobre esse livro, um livro muito pesado, acho que magia negra, alguma coisa assim. E aí eu expulsei o demônio dela. Deus me deu tanto discernimento naquela hora, que tinha pessoas que eram espíritas, tinha pessoas que eram católicas, e uma chegou, depois que eu expulsei a primeira vez, a moça chegou e falou assim, o anjo da guarda te chama, o anjo da guarda te chama. Eu falei, moça, qual é a tua religião? Aí sou espiritual. Eu falei assim, a senhora pode, por gentileza, só pode me dar licença que isso não vai resolver não. O caso dela é muito mais sério e a senhora não tem essa autoridade para fazer isso não.
Aí uma outra estava bebendo, não, isso é palhaçada, palhaçada. E tinha um senhor, o namorado dela segurando ela assim, um cara altão, grandão, que estava com os olho assim, grandão, assim, assustado, e não conseguia segurar ela. E aí ela desfaleceu assim, e acabou, não acabou não, vai começar de novo aí, ó. Aí eu expulsei, quando foi na terceira vez ela ficou liberta. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa vida ela precisa estar escondida em Deus. Porque quando a nossa vida está escondida em Deus, nós não sabemos a hora que Deus vai querer nos usar. Por isso que estar na presença de Deus não é estar só vindo à igreja. Estar na presença de Deus não é só fazer algo para que alguém possa ver que eu estou fazendo. Estar na presença de Deus é ter íntima comunhão com Deus, para que Deus, no momento que Ele precise de nós, para sermos usados por Ele possa contar com cada um de nós. E o salmista tinha prazer em estar na casa do Senhor. E aqui diz aqui, bem-aventurado o homem cuja está em ti, em cujo coração está com caminhos aplanados, o qual passando pelo vale de Baca faz dele fonte, e a chuva também enche os tanques, vão indo de força em força, cada um deles em Sião, parece perante Deus. Sião aqui simbolizava Jerusalém. O povo ia buscar a presença de Deus, indo de força em força é o que? Na perseverança, buscar a presença do Senhor, não importa a distância, não importa os obstáculos, não importa a circunstância, eu tenho que buscar a presença de Deus, porque na presença de Deus eu me renovo, na presença de Deus eu tenho direção, na presença de Deus, Deus derrama graça, na presença de Deus há regozijo, a presença do Espírito Santo na nossa vida. Rava sori andarava ceia, decalabaçou sobre a face. Na presença de Deus, querido, nós podemos, como simboliza aqui o vale de Baca, né? Que aqui diz aqui, o qual passando pelo vale de Baca faz dele um tanque, a chuva também enche os tanques. A chuva aqui, os tanques, o vale de Baca simboliza o deserto que muitas das vezes nós passamos, ou as circunstâncias que nós passamos, e o tanque é onde nós depositamos o nosso choro, as nossas lágrimas, as nossas disposição, e quem recolhe esse tanque é Jesus. E mesmo passando pelo vale de Baca, a Bíblia declara que, passando por esse vale de Baca, ele se transforma em um manancial de águas vivas, e esse manancial de águas vivas é a presença de Deus, é o Espírito Santo permeando em nosso coração, em nossa alma, fluindo em nosso coração, aquela sequidão que outra hora batia ao nosso coração, aquela angústia que outra hora batia ao nosso coração, agora não vem a chuva de graça sobre nós recebemos o renovo de Deus sobre os nossos corações, nós recebemos a graça de Deus sobre os nossos corações, e passamos a entender que vale a pena estar na presença do Senhor, vale a pena lutar cada dia mais e mais pela presença do Senhor, vale a pena estarmos buscando a graça do Senhor. Oh Deus, amém. Digo aos irmãos que muitas das vezes na minha vida, nos processos que Deus me deu, muitas das vezes, eu até falei com a missionária, tem um violão lá que ele tem a idade do meu ministério, porque eu, no primeiro ano de conversão, eu já queria aprender a tocar violão, um tonante, mas pensa como aquele violão foi meu companheiro, porque eu morei muito tempo sozinho, e nesse tempo sozinho, muitas vezes vinha angústia, vinha situações adversas, e eu pegava aquele violão e tocava, compunha hinos, tem uns hinos que às vezes eu lembro, aí eu vou e toco. Vinha aqueles hinos, eu chorava, e aí vinha aquele renovo, aquela graça de Deus. Eu lembro uma certa vez que estava em casa, lendo a palavra do Senhor, estudando, depois toquei um pouco o hino, e eu cansei, disse, vou descansar. Era um quarto, morava num quarto que era uma coisa assim, bem pequenininha assim, e aquelas portas cerradas, né, que em cima abria, porque não tinha janela, meu quarto não tinha janela, era só porta cerrada,
E aí, tinha a cozinha americana assim, tinha a minha cama e era só que tinha. E aí, eu orando, buscando a presença do Senhor, aí deitei. Lembro como fosse hoje. Deitei. Aí, no que eu cochilei, eu me via como se estivesse assim. E aí, antes de eu ver, eu nessa situação, eu via passos. Subi na escada, que era 2, 3 degraus da minha porta. E aí eu me vi assim, Jesus, se alguém me ver assim, o que vai pensar de mim? Flutuando. Aí Deus falou para mim assim: medite na minha palavra, procure zelar pela minha palavra, cuidado com as heresias, eu serei contigo. E eu entendi que mesmo na angústia, mesmo nas frustrações, se eu buscar a Deus, Deus me traz resposta. Muitas das vezes Deus não vai usar um vaso para falar em profecia com você, mas Ele vai usar o próprio Deus, que é a melhor coisa. Não desfazendo de nenhum servo de Deus, nenhum servo do Senhor, mas você está entendendo o que eu quero dizer. E quantas das vezes foi assim? Por esses dias mesmo, Deus me deu uma visão de um cachorro preto, que eu passava aquele cachorro, e eu passei por aquela situação todinha, e procurando, e aí assim, no final, Deus me deu um hino de uma canção de vitória. Eu falei: Jesus, o Senhor vai me dar vitória. Posso até passar por essa circunstância, mas o Senhor vai me dar vitória. Por isso que estar na casa do Senhor não é só uma questão de obrigatoriedade. Estar na casa do Senhor não é uma questão de sermos servos ou não servos do Senhor. Estar na casa do Senhor é uma necessidade humana. Eu preciso estar na casa do Senhor para buscar a sua presença. Aí aqui, já estou terminando, tá, queridos? Diz aqui: o Senhor dos Exércitos escuta a minha oração, inclina os meus ouvidos, ó Deus de Jacó. Amém. E aí eu quero que as irmãs e os irmãos entendam nessa manhã, que quando nós buscamos a presença do Senhor, nós temos a intenção de que os nossos anseios, que a nossa oração seja atendida pelo Senhor. Amém. E tendo esses anseios atendidos pelo Senhor, o que nos faz entender que nós estamos na direção. Porque muitas das vezes Deus não nos atende porque não é o tempo. Muitas das vezes Deus não nos atende porque Deus quer trabalhar conosco. Muitas das vezes Deus não nos atende porque não vai atender mesmo, porque não é aquilo que Deus tem para nós. Mas grande é o privilégio de cada um de nós, de quando nós colocamos a nossa vida em disposição dEle. Glória a Deus. E entendemos que é Ele que faz, é Ele que dirige. E eu hoje, se antes eu tinha esse entendimento, hoje eu tenho muito mais. Amém. Hoje, quando vem algum sentimento que eu digo: Senhor, só podia fazer isso por mim. E aí vem aquela angústia, eu digo: Senhor, se for para o Senhor fazer, o Senhor tira essa angústia, porque a angústia não é do Senhor. E se não é do Senhor, e o Senhor tirar essa angústia de mim, e daqui a pouco, a 2 segundos, o Senhor dizer: eu não tenho mais esse desejo porque não é do Senhor, e eu já nem penso mais, missionário, nem penso. Eu digo: não, Deus, eu já entendi, o Senhor não tem isso para mim. Se não tem, eu estou tranquilo, e eu sei que o Senhor vai me dar aquilo que o Senhor tem para dar na minha vida. E eu digo para cada um dos irmãos: essa manhã não foi em vão os irmãos estar aqui. Motive as pessoas, os irmãos da terceira idade estarmos, porque isso é muito importante, estarmos aqui. A gente aprende com os outros. Eu aprendi muito com a irmã, com as irmãs, com todos que estão aqui. Eu aprendo.
Eu digo para os irmãos que as minhas relações sempre foram com pessoas muito mais, não tão velhas, assim, mais velhas do que eu. Sempre gostei, porque sempre aprendi. E eu aprendo não só porque a pessoa fala comigo, eu aprendo pela dedicação, pela postura, pela forma que as pessoas se expressam. E isso me traz edificação. Então entenda que cada um dos irmãos que estão aqui, das irmãs que estão aqui, vocês têm um valor inestimável para o reino de Deus. A carreira das irmãs ou dos irmãos não acabaram. Tem uns porque estão em uma determinada idade, não, agora é mais para os mais jovens, não. Enquanto tivermos vida, temos que trabalhar para Jesus. Enquanto tivermos disposição, temos que trabalhar para Jesus. E Deus